para mais aqui uma live, tá? Eu estou só aguardando o nosso convidado especial de hoje, que é uma pessoa fantástica aqui, que é nós vamos estar falando com o Guto. O Guto está aqui. Tudo bom, Menezes? Como é que tá? Beleza, Agostinho? Estamos aqui, eu só estou aguardando aqui o convidado especial de hoje, tá? Só um minutinho aqui, deixa ele entrar aqui. Opa. Guto, tá aqui você. Dá um pouquinho aqui. Opa! Ô, Guto, tudo bem? Como é que está você? Ô, Frank, tudo bem? Você, como vai? Tudo excelente, tudo excelente. Nos horários, mesmo horário certinho aqui, né? Horário britânico, né? Então tá certo. Então vamos começar aqui a nossa live de hoje, pessoal. Eu estou aqui com o Guto Kraft, tá? Ele é sócio da Rubox, e nós vamos estar falando uma coisa muito interessante, que é a questão das mídias sociais são uma perda de tempo, né? Tá? O que está acontecendo com o mundo de hoje, para vocês terem uma ideia, né? Muitas vezes as mídias sociais são o palco onde o conflito de gerações se manifestam, né, Guto? Então, cada geração de pessoas tem uma relação particular com elas, com a liderança, como a sua liderança, cabe nos líderes gerenciar essas situações. Então, o que está acontecendo aqui? Como é que os líderes eficazes precisam entender essas relações para extrair delas os melhores resultados possíveis? Então, hoje, nós vamos estar falando com o Guto, e o Guto, ele tem uma larga experiência nessa parte de mídias, nessa parte da mídias, né, sociais, e ele é gerente de projetos digitais, que atua no mercado desde 2002. Ele é designer formado pela Universidade Federal do Paraná e especializado em gestão de equipes multidisciplinares, tá? User Experience, inteligência e marketing digital. É isso, né, Guto? Então, Guto, eu gostaria que você, antes de a gente entrasse nesse bate-papo aqui, das mídias sociais são perda de tempo. É um tema bem interessante, né, que a gente convive direto com isso. Eu gostaria que você contasse um pouquinho da sua história, como é que você veio nessa pegada, para o pessoal conhecer um pouquinho, e eu incentivo também as pessoas que estão participando a fazerem perguntas, porque esse tema é realmente um tema, eu vivencio isso também, então é um tema bem, e vou fazer muitas perguntas pessoais também, tá, Guto? Tá? Claro. Aproveitando aqui essa nossa live aí, tá bom? Vai lá, Guto, claro. Com você. Então, Frank, na verdade eu sou designer por formação, né? Estudei na Universidade Federal do Paraná e trabalhei muitos anos em agência. Então eu comecei a trabalhar em agência desde 2002 e eu vi meio que essa revolução digital que estou vendo hoje se formar. Na verdade, naquele tempo, faz tanto tempo assim, né? Já tinham vários indícios que os novos canais digitais iam se fortalecer e que tudo isso que a gente está vendo hoje ia acontecer. Então eu já voltei a minha formação para isso. Então, eu pensei assim, poxa, nessa época eu trabalhava muito com desenvolvimento de sites, de projetos digitais, enfim. E cada vez mais a comunicação digital foi se fortalecendo até que as pessoas tivessem, todas as pessoas como hoje acontecem, todas não, mas grande parte das pessoas tivessem acesso a elas, e não deu outra, né? As marcas começaram a ver uma oportunidade de relacionamento nos canais digitais. E assim, as mídias sociais, elas são justamente onde esse relacionamento se dá de forma mais forte. Então, no decorrer da minha carreira, eu comecei a enxergar isso, trabalhando em agências. Depois eu fui trabalhar na FIEP, onde eu comecei como designer, depois desenvolvedor web, depois gerente de projetos. E na FIEP a gente teve a oportunidade, eu e meu sócio, a gente se conheceu lá, de ser clientes de grandes agências. Olha só. Oi? Olha só que bacana. Isso foi bem legal, porque nos deu uma outra visão de como as agências trabalham, das necessidades de como cliente você tende, você espera que as agências se entreguem. E a gente começou a enxergar diversas oportunidades no mercado para entender que grandes agências ainda não estavam plenamente preparadas para abordar os canais digitais, sejam mídias sociais, seja o desenvolvimento de sites, enfim, da melhor maneira. E daí a gente falou, poxa, é uma oportunidade de mercado, né? Então a gente saiu e fundou a Rubox, e hoje é uma agência especializada em comunicação digital. Comunicação digital. O breve da minha carreira é esse. Foi sempre focado na comunicação digital como um todo. E aí é interessante, né, Guto, que comunicação digital a gente muitas vezes pega justamente esses millennials, né, que já nasceram com a plataforma digital na cabeça, né?
Eu sou, assim, do tempo que, não vou dizer, mas do tempo que tinha telex, naquela época de fax, né? Hoje em dia, se a gente fala pro pessoal, até eu tenho um filho de 11 anos, ele fala, pai, o que é aquele negócio lá que tá na casa do vô, né? Até eu explicar e ele entender o que é aquilo ali, né? E hoje nós estamos nessa questão de mídias sociais, que é tudo mais rápido, e fatalmente vai existir o seguinte, isso está sendo falado muito no círculo de coach também, e como é que você vai gerir uma equipe, né, desse nível, dessa geração mídia social, e que ela consiga alcançar uma alta performance, né? Então, como é que você lida? Acho que a sua equipe é muito jovens, né? Sim, sim, com certeza. A faixa de idade da nossa equipe, hoje a gente tem uma equipe com cerca de 23 pessoas, é 25 anos. Então, é uma equipe que eu considero bastante jovem. E é isso que você falou, eles trafegam nos canais digitais com muito mais naturalidade. E isso, assim, eles entendem como aquilo funciona, eles entendem as mecânicas, para eles é muito mais fácil assimilar como, por exemplo, persuadir pessoas, criar relacionamentos. É claro que falta uma certa experiência que profissionais mais seniors, no caso, teriam. Mas a gente também tem esse tipo de profissional aqui dentro justamente para balizar. Mas, assim, pensando no uso das ferramentas, é tudo muito mais natural para eles, sabe? Então, isso é uma coisa muito interessante. E, assim, as ferramentas, os canais são muito intuitivos, né? Então, esses dias eu vi um vídeo muito engraçado na internet, que era uma rapaziada ali, de uns 16, 17 anos, tentando usar aqueles telefones antigos, lembra que a gente tinha que discar e tal. Eu já vi. E é muito engraçado que eles não sabiam como, eles apertavam, giravam e tentavam apertar o gancho e assim, não conseguiam usar. Eu acho que eu vi um vídeo desse vídeo, ele apertava, não entendia como é que funciona. É bem isso, né? Só que daí isso me fez pensar também assim, poxa, na verdade, esses artefatos, vamos chamar de artefatos, né? Mas esses artefatos antigos realmente eram pouco intuitivos. Você precisava de um treinamento para mexer nele, né? Já as ferramentas digitais, perceba assim que crianças já saem mexendo no celular. Assim, pessoas mais velhas às vezes, poxa, eu vou começar a mexer no WhatsApp e aprendem de maneira rápida, porque elas pessoas de uma geração como a minha, por exemplo, 30 e poucos anos, tem praticamente 40 anos, tem hoje, são assim, modelos mentais de como usar isso. Modelos mentais de como usar, por exemplo, as mídias sociais, o WhatsApp, né? Muitas vezes eu vou conversar no WhatsApp com uma pessoa, a pessoa vem nem fala bom dia, já vai falando direto, assim, sabe? E você percebe que não é porque é mal educada. É porque naquele canal ela entende que a comunicação se dá daquela forma. Já essa nova geração não, eles usam com muito mais naturalidade. Então, para eles estar falando no WhatsApp, é quase como estar falando pessoalmente. Para eles estar fazendo um saque numa mídia social, é quase também como se estivesse falando pessoalmente. E com isso eles conseguem desenvolver conversas mais elaboradas. Assim. Esse é só um dos exemplos de como eles trafegam de maneira mais facilitada. Enquanto a gente precisa quebrar esse modelo mental para deixar uma ferramenta que já é totalmente intuitiva, sabe? Então, olha só que interessante. E me diga uma coisa, até esses tempos aí, teve uma propaganda de uma marca de celular, a Apple, né, que a nova aí, aparece um menininho, pegou ali e já tá, né, é tão intuitivo que a criancinha pequena já tá mexendo, né, tá? Agora, voltando na questão de gerir, fazer a gestão, porque você é um gestor, 23 pessoas, média de 25 anos, que para mim já é velho já, né, mas eu sou mais do dobro da idade, mas 25 anos, eu fico imaginando essa galerinha nova aí de 18, 19, né, 20 anos. Mas como é que é o desafio do gestor, hein? Me conta esse desafio do gestor para esse tipo de situação. E nessa pergunta primeiro. Tá, então, sim, Frank, o que eu percebo muito na nova geração é muito engraçado. Assim, eu já conversei com outros profissionais sempre sobre como motiva essas pessoas, como que elas trabalham, né? Não, às vezes o cara não tem muita responsabilidade, às vezes ele tem muito o que aprender, mas é impressionante assim como eles têm orgulho e como eles se entregam para o trabalho. É claro, existe todo um processo de seleção também, então a gente pega pessoas que já têm esse perfil de serem pessoas comprometidas e tudo mais. Mas tudo que eles precisam, na verdade, que a gente chega e tenta entregar para eles, é um propósito para o trabalho. Assim, essa geração é uma geração que ela precisa de feedback. Ela precisa de feedback, ela precisa de acompanhamento. Da mesma forma que eles se motivam de uma maneira fácil e agarram os desafios e querem vencer os desafios, eles também se desestimulam se você não tiver um acompanhamento próximo.
Então, assim, a gente precisa acompanhar essas pessoas, a gente precisa dar um propósito para o trabalho delas, motivá-las, explicar, contextualizar as mudanças. Então, assim, quando eu trabalhava como designer, principalmente quando eu era jovem, geralmente você fazia todo um trabalho e aí vinha um feedback no sentido de, tá bom, tá ruim, muda isso, muda aquilo, o cliente não gostou. E você, às vezes, nem sabia que era o cliente. Aqui não, hoje em dia é preciso você falar com o cliente, como é que funciona o negócio dele, por que é importante essa mudança, por que a gente está fazendo essa mudança, onde isso impacta. Isso, de certa forma, imerge o profissional no trabalho, o motiva porque ele entende por que ele precisa fazer determinadas alterações e o educa no sentido de não apenas executar um trabalho como um designer ou um redator, mas sim de estar realizando os trabalhos que vão impactar no negócio final do cliente. Então, assim, aqui na Robotics funciona muito bem esse tipo de trabalho de motivação, de criação de propósito, de aproximação. Então, a equipe, por mais que seja jovem, a gente tenta aproximar o máximo possível do cliente para que eles conheçam, saibam qual é o rosto, qual é a pessoa para quem ele está executando aquele job, para que a equipe entenda essa importância. E é impressionante como isso traz resultado, sabe, Frank? Então, feedback, propósito, acompanhamento, dá trabalho, muito mais do que você pega um profissional experiente que sai rodando as coisas. Mas, assim, o resultado também é bom. Costuma ser muito bom. Deixa eu dar um oi aqui. Ô, tudo bom, Tivo? Como é que está você? Tudo jóia? Precisamos combinar aquele café, né? E ô, Marcelo Caetano, como é que tá? O Caetano é fantástico, uma pessoa, um palestrante aí de sucesso aí. A gente trabalhou também em consultoria juntos. Valeu, Caetano, pela força aí. E aí, aquela questão ali, as mídias sociais são perda de tempo? Como é que você vê esse lado? Esse tema é interessante, né? Como é que você coloca a mídia social para você dar resultado, seja de relacionamento com o cliente, seja vender, né? Eu vejo por mim que a gente fica no Instagram, tenta aumentar os seguidores, conversão. Como é que é esse jogo aí de conversão? Porque, assim, não é uma coisa tão racional, né? Sim. Então, as mídias sociais, é engraçado isso, né? Uma vez a gente estava num workshop de liderança e falaram, quais são os principais desperdiçadores de tempo e tal. E eram profissionais mais experientes e justamente a grande maioria falou, poxa, mídias sociais, WhatsApp, são grandes desperdiçadores de tempo na opinião dessas pessoas. Só que assim, não de todos, de algumas pessoas, né? Mas eu posso dizer com certeza que as mídias sociais são fonte de informações muito importantes. Então, assim, até o próprio Facebook, pelo que a gente sabe de informação dos próximos passos que eles vão dar, vai ser priorizando, por exemplo, os grupos. Nos grupos de Facebook, você encontra grupos com profissionais extremamente qualificados, trocando informações, muito parecido com o que são os fóruns também. Mas aí tem ferramentas de interações mais poderosas, eles vão também priorizar os conteúdos dos grupos na timeline das pessoas que estão envolvidas em grupos. Então, tudo isso mostra o quanto de conhecimento existe lá dentro. YouTube, então, nem se fala, sabe? Eu tenho até uma história engraçada do meu filho. Meu filho, com 5 anos, a gente tinha um quadro negro lá em casa, ele começou a escrever umas letras meio estranhas e cantarolar na época da Copa do Mundo. A gente falou, poxa, mas o que é isso aí, cara? O que ele tá fazendo, né? Aí a gente foi, a princípio a gente achou que era aleatório. Aí depois a gente começou a ver que tinha um padrão e tal. Ele tinha aprendido o alfabeto russo no YouTube por conta da Copa ter sido na Rússia. Olha só. Agora sim, você olha para esses canais como você olha para a internet como um todo, você pode entrar lá e desperdiçar o tempo que você quiser, né? Depende de como você consome esse conteúdo. Os próprios grupos de WhatsApp, né? Às vezes você recebe, tem grupos lá que você só quer conversar com amigos e receber piadas, enfim. Mas você também pode usar. Hoje o WhatsApp é um dos principais canais de conversão de vendas de grande parte dos nossos clientes. Então as pessoas querem conversar no WhatsApp, ali você tem um feedback mais rápido, você tem acompanhando se a pessoa viu ou não viu, enfim. E as pessoas preferem até usar esse canal do que o telefone, por exemplo. Então, assim, os canais digitais, eles têm, claro, ofertas de todo tipo de conteúdo. Fake news, besteiras, piadas, entretenimento, mas também tem muito conteúdo útil. Aqui na agência, por exemplo, quando a gente passa algum desafio, alguma coisa nova que os profissionais têm que aprender, direto, fórum, Facebook, YouTube. Então eles usam mídias sociais como fonte de conhecimento. Tudo depende daquilo que você procura encontrar lá, né? Então, assim, eu acho que é perda de tempo se você quiser perder seu tempo. Se você quiser procurar conteúdo relevante, com certeza você vai encontrar. E, de novo, ainda acho que é uma questão de modelo mental das pessoas quanto a como encarar e lidar com isso, do que é assim ou é assado. Sabe? E você comentou uma coisa interessante, que a gente lida com também liderança e vendas, né? Essa questão de conversão via WhatsApp é impressionante, né?
As pessoas fecham vendas por WhatsApp, fazem marcação de visita para um cara no WhatsApp, né? Então, e outro detalhe é que é interessante, que no mundo, o Brasil, acho que, se não me engano, é o primeiro ou o segundo, né, maior público de WhatsApp, né? Não é tanto nos Estados Unidos, que interessante, né? É bem interessante. Aqui o WhatsApp pegou de uma maneira, assim, fenomenal. É bem interessante. E a gente vende, todo tipo de produto por WhatsApp. Carros, tem um cliente nosso que ele faz câmeras termográficas para medição de sintomas de dor através de termografia, e 90% dos negócios deles são fechados via WhatsApp. Assim, impressionante o fluxo de informação, a eficácia que essa ferramenta tem no campo comercial. Olha, com uma visão interessante, né? Então quer dizer que você então, com essa galera aí de 25 pessoas aí na tua equipe, na média de 25 anos, né? A mídia social realmente é uma fonte de bom aprendizado. Então, tem tudo essa depende de como você usa, né? E a gente tem que estar atualizado, né? Porque não é por causa que a gente tem mais anos que a gente tem que ficar desatualizado, não é verdade? Não, exatamente. A gente tem que se manter atualizado, até porque, por exemplo, eu falei o exemplo do meu filho, né? Ele tem 5 anos, eu tenho 40. Quando ele tiver 25 anos, ele vai estar no mercado de trabalho e vai estar compartilhando o mesmo mercado que eu. E hoje a gente vive num momento em que tudo está sendo revisto, né? Então, as startups, você vendo vários modelos vigentes que já existem há muito tempo, esses profissionais novos estão no mercado com outra visão, usando as ferramentas de uma outra maneira. Então, a gente não dá para pensar que a nossa hierarquia, o nosso cargo, ou mesmo a nossa experiência de coisas que estão sendo constantemente revistas, vai ser ente para nos manter tranquilos no mercado daqui a algum tempo, né? Então, porque a gente vai estar competindo com os millennials inevitavelmente. E assim, inevitavelmente. Eu sei que você está me entrevistando, mas também trocando uma pergunta, perguntando. Eu sei que você tem grande experiência como coach e tal, e provavelmente você também já trabalhou com gerações mais novas. Assim, qual que é a tua visão sobre isso? Olha, sabe que eu particularmente gosto de trabalhar com geração mais nova justamente por causa disso, para tirar a gente da zona de conforto, sabe? Agora, é claro, tem gente, eu percebo muito, não é todos também, alguns têm problemas de comunicação, né? Tá? De se comunicar. Porque ao mesmo tempo que é rápido por um lado, tem que ser rápido por outro lado também, né? Quando você faz um questionamento, seja WhatsApp, seja e-mail, tem que ter um retorno rápido, né? Então, tem horas que existem algumas bolhas assim que eu percebo. Mas olha só que interessante, tem uma fonte aqui que eu vou colocar agora, que é segundo a Forbes, de 2019, ó. Os nascidos depois dos anos 2000 já serão a maioria do mercado de trabalho. Você vê? Então, quer dizer, fatalmente as pessoas vão concorrer, né? E hoje isso converte também na questão da venda por esses, como é que chama? Espaços de vendas online, né? Né? Então a gente percebe isso, tá? E me diga uma coisa. Pode falar. Sobre isso que você falou do problema de comunicação, é interessante, sim, um dos maiores desafios que a gente tem aqui na agência. É fazer com que os profissionais se aproximem e troquem ideias. Então, assim, eles são muito fechados, as novas gerações, principalmente, são muito fechados no trabalho deles. Então, o cara põe um fone de ouvido, agora que tá frio, ainda põe uma touca, você nem o vê, parece que ele está totalmente fechado do que está acontecendo. Eu costumo dizer que nem sempre isso é ruim. Às vezes o cara está lá no computador ou no WhatsApp mesmo, você fala, poxa, o cara está ali no WhatsApp, não fala com ninguém. Mas no WhatsApp ele está falando com 10 pessoas ao mesmo tempo, isso acontece também. Mas no ambiente de trabalho, a gente precisa que os profissionais troquem informação entre si, né? E assim, é um dos grandes desafios. A gente tem que fazer dinâmica, tem que aproximar, criar grupos e criar tarefas. Vai lá e conversa com a pessoa, entenda o trabalho dele. E mesmo assim, às vezes, conversam rasas, porque eles também são muito ansiosos, sabe? Essa nova geração tem muito essa questão da ansiedade. É impressionante o número de pessoas ansiosas nessa nova geração. Olha só. Oi? Olha só que interessante. Sim, sim. E aí, quando a gente aproxima eles para que eles conversem, para que eles troquem informações, os resultados são sempre bons. Mas esse é um dos grandes esforços que a gente tem aqui. De fazer eles se aproximarem. É isso que você falou. E é uma coisa que é interessante e não é natural para eles, né? Muitas vezes. Não é a grande maioria, não vamos generalizar, né? Porque tem adulto também que se fecha ali e não querem saber, né? Tá? Mas tem que estar estimulando, não é verdade? Tem. Não é uma coisa não é uma coisa natural, né? Não, tem que estimular. É um trabalho constante. Que é diferente, assim, porque em médio prazo eles acabam se tornando amigos. Mas às vezes, assim, a amizade, o laço de amizade é interessante,
mas a gente quer que eles conversem também sobre trabalho, sobre os projetos, sobre desenvolvimento profissional, troquem informações. A gente tem muitos super especialistas hoje, tem pessoas que são especializadas em determinadas ferramentas, então, assim, elas entendem muito daquela ferramenta, entendem muito daquele tipo de trabalho, mas não adianta pensar numa linha de produção. Cada vez mais eles têm que trocar informações em tempo real e cada um tem que entender o trabalho do outro. Então a gente tem que estar sempre estimulando essa troca de informações, essa troca entre eles, porque realmente parece não ser natural. É impressionante, sim. Frank, uma coisa que, inclusive, quando a gente montou a agência e começou a trabalhar com essa geração mais nova, me impactou, assim, porque da onde eu vinha, por exemplo, a minha última experiência profissional fora da agência, que foi a FIEP, os profissionais mais experientes eram o contrário. As reuniões eram super longas, todo mundo queria entender o que todo mundo estava fazendo, então era bem diferente. Eu não sei dizer o quanto isso é perfil de geração, acho que até você vai poder dizer melhor do que eu, ou quanto isso é perfil, falta de experiência profissional, de repente também, sabe? O que você acha? É um pouco das duas também, tem a questão da ansiedade, inclusive em outubro, eu vou até fazer uma propaganda, em outubro nós estamos trazendo uma coach executiva de Brasília, né? Nós vamos fazer um ano dessa ICF, International Coach Federation. Vai vir uma pessoa de Brasília, vai falar sobre esse tema mesmo. Como gerir a geração milênio e como fazer com que essa geração milênio perceba que o processo de coach ajuda a desenvolver cada vez mais eles. Então tem duas pegadas aí, né? Mas isso é verdade. E me diga uma coisa, pessoal, ficam bem à vontade para fazer perguntas, tá? Vamos aproveitar que nós temos um grande especialista, que é o Guto Kraft aqui. E como é que você, pessoalmente, usa as mídias sociais no dia a dia do trabalho, hein? Como é que é? Me conta aí. Eu vou dizer que eu uso das duas formas. Eu uso como desperdiçador de tempo, mas como fonte de conhecimento também. Não, na verdade, assim, Frank, como a gente tem muitos clientes de mídia social, a gente sempre acaba tentando olhar para o futuro, né? Então, assim, a grande pergunta que eu tento responder hoje, que nós que tentamos responder, é quais são os próximos passos, né? Assim, por padrão, as agências acabam trabalhando com mídia social como praticamente uma extensão do offline fazendo propaganda. Eu acho que não. Cada vez mais, eu acho que há 3 anos a gente vai mais ver esse tipo de post, tipo, propaganda, produto aqui, não sei o que, vai ser cada vez mais relacionamento. Eu sempre que olho, relacionamento, conteúdo mais personalizado para as pessoas, entendendo cada vez mais cada público, enfim, tem várias estratégias. Quando eu olho para mídia social, infelizmente sou meio assim, muito workaholic. E aí eu sempre tento pensar, poxa, o que está acontecendo aqui, como que essa marca, eu fico investigando, mas eu também uso para falar com a minha família, para postar fotos pessoais, enfim, é aquela parte legal da mídia social que é o relacionamento com as pessoas próximas também, né? Poxa, teve tantas pessoas que se não fosse pelas mídias sociais já teriam sumido da minha vida. E que hoje estão ali de uma forma ou de outra, que eu consigo ver o que elas estão fazendo, onde é que elas estão. Às vezes você nem conversa, mas mantém elas ali na tua visão e sabe o que Mas verdade, sabe o que aconteceu? Até foi ontem você está presente, sabe que eu virei italiano agora, você acredita? Peguei cidadania italiana, você viu? E você viu, né? Você viu? Então, e eu comecei a olhar no Facebook quantas pessoas que viram e deram comentários, tá? E achei interessante, porque se não fosse pelas mídias sociais, com certeza ia acontecer, ninguém ia falar nada. Tinha um pessoal das antigas, assim, sabe? Um amigo de 30 anos atrás, isso daí, o que é isso? É sério, né? Então, as pessoas que eu quase não falo, assim, se relacionando, né? É muito interessante essa parte. Agora, me diga uma coisa, Guto, você que está direto aí em mídias sociais, essa parte toda, você não percebe que principalmente Instagram, Facebook, eu não sei como é que é o YouTube, eles estão cada vez mais bloqueando o aumento como é que você vê isso? Aumento dos seguidores, você não consegue, parece que existe uma trava assim que você não faz você crescer rápido, né? Então parece que existe assim, não, pra você crescer você tem que pagar, né? Como é que tá acontecendo essa questão? E os jovens estão, eu vi um comentário agora, não sei se é verdade isso, até eu quero perguntar para você, que os próprios jovens estão começando a migrar para o Twitter, que tá ressuscitando isso aí, ou você acha que é uma fake news? Não, é verdade mesmo, Frank. Assim, as mídias sociais, como o próprio nome já diz, são ferramentas de mídia. Então, assim, houve um tempo que o Facebook, por exemplo, páginas, company pages, né, ele entregava muito mais conteúdo do que ele entrega hoje. Só que isso acabou, eu acho que eu tenho uma teoria sobre isso, não posso dizer com certeza, mas primeiro que ele deu tipo assim, uma amostra grátis do poder. Então lá em 2011, 2012, você tinha uma entrega de conteúdo de páginas empresariais muito boa.
Hoje em dia, não. Mas só que isso também tem uma outra questão que acaba se tornando um pouquinho invasivo para o usuário, que, por exemplo, quer ir lá e só se relacionar com os amigos, porque você acaba vendo muito anúncio lá dentro. Então, assim, agora as mídias sociais já estão muito mais maduras, principalmente o Facebook, né? Que a gente costuma falar que o Facebook é a Globo das mídias sociais, assim, é onde está o tráfego. Obviamente, tem outras mídias que vão se especializando e que vão atraindo um público mais diferenciado. Por exemplo, o Instagram hoje é onde está o público mais jovem. Não só o público mais jovem, mas assim, os jovens começaram a migrar para lá numa velocidade muito grande. O Twitter, ele nunca morreu no Brasil. Ele sempre teve um comportamento mais específico e continua tendo. Mas assim, sempre foi a rede social onde você acompanha as celebridades em tempo real, acompanha notícias em tempo real. Então existia um público que já estava lá. E agora ele está ganhando força justamente porque as pessoas entenderam que não é um canal só e estão entendendo cada vez mais as possibilidades dos outros canais. Então, assim, só voltando àquela questão da ferramenta de mídia, você realmente paga para aparecer. E aí você tem várias opções. Antigamente, quando você anunciava na TV, você tinha uma verba lá que você tinha que colocar, você recebia as informações do canal onde você ia anunciar, e ele te passava, o público vai ser assim, você vai atingir tantas pessoas, nesse horário a característica é essa, você confiava naquele investir e pronto. Nas mídias sociais, não, você consegue segmentar muito mais esse público. Então você consegue dizer, eu quero que meu anúncio apareça para pessoas com essas características aqui. Então você consegue fazer investimentos mais assertivos e que o trabalho seja bem feito. Essa é a grande vantagem. Mas realmente, você tem que pagar para aparecer porque é uma ferramenta de mídia. É uma ferramenta de mídia com características específicas, mas assim como a TV, a revista, o jornal, é uma ferramenta que oferece algo para as pessoas estarem lá e aí você paga e é assim que eles monetizam, né? Para estar aparecendo. E assim, e sobre os outros canais, sim, eles estão cada vez mais maduros, mais específicos, e vamos dizer aqui, Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram, o próprio conteúdo compartilhado nessas redes já mostra o amadurecimento do público brasileiro dentro delas, né? E cada vez mais eu acredito que elas vão se fortalecendo, e é claro, vão ter que estar trabalhando ali para estar oferecendo conteúdos, interações interessantes e vantagens para as pessoas que estão nela, mas cada vez mais eu acredito que cada uma vai crescer dentro do seu nicho de atuação. E por enquanto, acredito que pelo menos pelos próximos 2, 3 anos, o Facebook ainda vai se manter como uma mídia social com maior número de pessoas, maior tráfego. É mesmo? O maior tráfego ainda continua sendo o Facebook mesmo? Quando você diz tráfego, você diz tráfego naquela página profissional ou página pessoal? Tanto uma como a outra, você consegue fazer o tráfego maior, né? Olha só. Assim, é onde tem mais pessoas, então, assim, no teu feed, né? Então, as pessoas gastam muito tempo, não vou falar gastam, aplicam muito tempo navegando no Facebook, e ali no teu feed você vai ter notícias dos teus amigos, vai ter coisas que você postou, vai ter coisas relacionadas à página que você gosta, grupos, né, que estão se tornando também cada vez mais fortes. Então você vê muitos grupos hoje, são muito populares, grupos de vagas, grupos de conhecimentos específicos, grupos de famílias, então tudo isso está lá, né? E o tráfego se dá nesse conteúdo como um todo, cada pessoa com o seu interesse navegando por ali. O Facebook é a ferramenta mais madura, assim, talvez até porque tem maior tempo de desenvolvimento, então tanto para mídia, quanto para métricas, quanto para esse trabalho de conteúdo. O Instagram você percebe que ele não tem tantas funcionalidades, mas funcionalidades que ele tem, principalmente aquela questão visual, ou de lives, como a gente está fazendo aqui, funcionam muito bem. Então também vem amadurecendo, vão ter mudanças bem legais no Instagram. Uma bem polêmica é que os likes das fotos vão deixar de existir. Então isso já está rodando em alguns países, se eu não me engano, na Austrália inteira já está rodando, e aqui no Brasil vai haver essa mudança também, assim como várias outras mudanças. Para algumas pessoas já é possível colocar nos stories músicas. Então, assim, eles estão sempre trabalhando nessas ferramentas, sempre amadurecendo, assim como o Twitter, assim como o LinkedIn também. E você acha que vai existir alguma ferramenta assim? Porque, por exemplo, o Instagram é uma coisa nova, né? Se você considerar mídia social, né? E você acha, e teve até um Tumblr, que uma época veio, mas não sei se veio para ficar, né? Mas você percebe que existe alguma outra mídia forte entrando no mercado, mídia social que vai agregar alguma coisa, ou você acha que está, por enquanto, meio estacionado essa questão? Eu acho que por enquanto está meio estacionado, sabe, Frank? Sendo bem sincero, assim, a gente como agência também, a gente sempre tenta investir, trabalhar naquelas ferramentas que estão trazendo já o melhor resultado. Porque tem muitas que aparecem e de repente ficam conhecidos. Snapchat, por exemplo. Ele teve muita força por um tempo. Exatamente. Nunca mais vi falar sobre Snapchat.
Exatamente, porque o Instagram ele acabou adicionando ferramentas que funcionavam muito parecido com o Snapchat. Só que como ele tinha uma força maior de público também, ele acabou amadurecendo e a galera meio que largou. E hoje em dia ainda existe, mas com um público super nichado. Então, assim, só que para o público super nichado é mais difícil porque não tem muitas pessoas lá. E a gente acaba trabalhando com aquelas onde tem mais pessoas. Então, assim, o amadurecimento das mídias já existentes é muito forte. O WhatsApp, como a gente estava conversando, é impressionante, sim, o número de pessoas no WhatsApp, como elas interagem lá e o potencial dessa ferramenta. A gente acredita que as ferramentas vão virar um pouquinho, cada vez mais o WhatsApp, que é assim, mais pessoal, e a gente, como marketing, vai ter que ver e pensar como se virar lá dentro, sabe? Como construir esse diálogo com as pessoas. E eu acredito, sim, que as ferramentas atuais, elas têm muito potencial e elas estão amadurecendo. Eu não vejo hoje, assim, posso estar errado, né? Mas eu não vejo hoje outra mídia social despontando e tendo a mesma relevância que essas mídias como o Instagram, Twitter, WhatsApp, LinkedIn, YouTube também, que apesar de ser um site de vídeos, né? Acaba também sendo tendo muitas interações sociais lá dentro. Então, assim, acho que essas vão se manter e vão continuar crescendo. E aí, dentro dos nichos, você pode encontrar várias outras que também são relevantes, mas... Tá. E me diga uma coisa, no ponto de vista das empresas, por exemplo, que te buscam, etc., né? E quando você fala que não, pessoal, olha, tem que abrir, o pessoal tem que usar mais mídia social, né? Para benefício próprio. Como é que é essa impacto na cultura da empresa? Tipo assim... Eu perdi o começo da tua pergunta. Acho que deu um lag ali, eu perdi. Tá, tipo assim, como você lida direto com clientes, né? Como é que você vê essa preocupação do cliente? Mas peraí, eu vou ter que deixar o pessoal usar Facebook no trabalho, WhatsApp. Como é que é isso, né? Porque aquele sistema de controle, não, temos que controlar, mas hoje não dá para controlar, né? Você tem que ir mais pelo resultado. Mas como é que você enfrenta muitas quebras de paradigmas do lado da empresa? Nossa, demais. Então, tem empresas que são muito tradicionais, né? Que tem estruturas muito tradicionais. E a gente entende a visão deles, assim, realmente, né? Dependendo da linha de ação, da linha de colaboradores que você está atuando, às vezes, como a gente estava conversando lá no começo, né? A mídia social pode ser uma perda de tempo também. Mas, por outro lado, muitas delas, elas têm que virar os olhos e tentar enxergar de uma outra forma, e eu acho que isso, até você poder dizer melhor do que eu, mas impacta, inclusive, na gestão, né? Porque para determinados segmentos é realmente difícil, vamos dizer, liberar tudo, liberar o uso das mídias sociais. Nas áreas que a gente está, que são áreas de mais relacionadas à tecnologia, à comunicação, eu não vejo hoje uma agência, por exemplo, como a nossa, obtendo sucesso sem liberar os mídias sociais para os seus colaboradores. E aí você tem que realmente um trabalho de gestão dessas pessoas para que elas usem da melhor forma também. É claro que vai haver, inevitável, um desperdício de tempo, uma conversa familiar, uma piadinha, tal, uma coisa assim. Mas você está preocupado com a produtividade. Nas empresas tradicionais que a gente atende, é muito difícil. Tem muitas empresas que chegam para a gente e falam, poxa, eu quero tornar todo o meu processo aqui digital, sabe? Principalmente na área comercial, né? Eu quero usar o digital. E aí, quando a gente começa a implementar as ferramentas digitais, a gente encontra várias barreiras, como, por exemplo, a equipe do cara não tem acesso às mídias sociais. A gente fala, poxa, como é que você quer tornar teu projeto digital se nem isso acontece, né? Ou então a gente fala, poxa, se você quer tornar teu projeto digital, é imprescindível que a área de marketing, a área comercial, tenha uma sinergia, uma troca de informações muito grande. E assim, não acontece. Desde que você chega numa área comercial, numa área de marketing, tem que marcar reunião para que aconteça uma troca de informações. E quando dizem que a informação é o petróleo do futuro, é verdade. Então, essa gestão de informação e a quebra de processos que são tradicionais é muito necessário para que esse início de processo e o amadurecimento desse processo aconteça. Só que para isso as coisas precisam ser revisitadas. É interessante, né? Porque, como eu falei, cada vez a geração milênio vai entrando, né? E vai começar a ter aquela choque de cultura, né? Pô, mas peraí, eu não posso usar o WhatsApp, comunicar. Então vou sair da empresa, vou para outra empresa que me permita fazer esse tipo de situação, né? É uma coisa interessante. Fala. Não, mas só para finalizar, assim, é que essa gestão e a perda desses talentos, ela é muito impactante, porque assim, os melhores profissionais dessa nova geração e aqueles que têm mais potencial para se tornarem grandes profissionais, eles fazem questão desse tipo de liberdade, sabe? Não é algo assim do tipo, a regra da empresa é assim, a regra da empresa é assim, eu me adapto. Muitos vão se adaptar,
mas muitos outros, eles realmente se sentem incomodados com esse tipo de controle que para eles não faz sentido. Então, assim, poxa, por que eu não posso usar o WhatsApp? Não confiam em mim? Não confiam no meu trabalho? Isso é o que faz realmente você perder talentos. Então, assim, já viu isso acontecendo em empresas clientes nossas, assim, de pessoas muito boas, saindo por sentir um controle exacerbado, ou porque você dá uma resposta do tipo, é assim, porque é a regra da empresa, sabe? Então, como eu estava dizendo lá, né, eles precisam dessa contextualização. Eles precisam entender os porquês das coisas, porque sim ou porque não. E, principalmente, os melhores talentos precisam disso. Pela minha experiência, né, pelo que eu vejo. Olha só, dica então, pessoal. Pessoal de talento, você tem que estar bem observando essa cultura, né? Como é que você percebe, então, já estamos quase no finalmente aqui, você percebe esse líder do futuro, que é altamente tecnológico, como é que você imagina que ele vai gerir as equipes mais novas do que ele? A minha pergunta seria o seguinte: hoje o cara é milênio, tem lá 25 anos. Daqui 5 anos ele já é considerado velho, entre aspas, pela geração nova. Como é que esse cara vai gerenciar essa geração nova? Como é que você imagina? Essa pergunta eu não sei responder. Mas eu tenho uma teoria. Assim. O que a gente, hoje, líder como eu, como meu sócio aqui na agência, a gente tem que ter um mindset de assim, aprender. Então, eu acredito que hoje o estagiário que entra, acabou aquela história, o estagiário bobinho, o estagiário que não sabe nada, que comete coisas erradas. O estagiário ele vem com nível de conhecimento, principalmente daquilo que a gente está falando de trafegar nas mídias sociais, que é muito rico até para você. Então, assim, a gente tenta colocar essa cultura de que todo mundo tem voz ativa, todo mundo tem opinião, e por mais experiente e mais sênior que você seja, você tem que aprender com essas novas gerações. Então, você tem que estar aberto ao diálogo, você tem que ver o que você consegue aprender com eles. E eu acredito, esse é um palpite, como eu disse, eu não sei responder essa pergunta de como será a liderança desses millennials, mas eu acredito que eles vão entender isso e vão agir como a gente tenta agir com eles, numa gestão mais aberta, tentando aprender, aberto para o diálogo, chamando todas as pessoas e conversando de forma rápida, não aquelas reuniões super longas, mas contextualizando. E eu acho que essa vai ser a chave do sucesso, porque cada vez mais as gerações vão exigir esse tipo de coisa, principalmente, como eu estava dizendo, os melhores talentos, né? Então, eu acredito que vai ser algo assim, sendo otimista, Frank. Olha só que interessante, né? Você colocou assim uma coisa que até me deu um insight agora. Eu acho que eu vejo que essas gerações milênios, mais e mais vai precisar ter um processo de coach e entender como é que um líder coach funciona, porque o futuro é esse mesmo. Exatamente. Entendeu? E assim, o coach, eu acho que ele tem um papel fundamental no entendimento dele e das pessoas que trabalham com ele, porque o coach dá essa visão, né? Exatamente. Então com certeza, eu concordo. Olha só, que legal. Que legal. Bom, pessoal, estamos aqui no finalmente, aqui, uma conversa agradável aqui, né, Guto? Me diga uma coisa, Guto, para finalizar, qual a mensagem que você daria, então, para os públicos que vão assistir, daqui a pouco essa live fica 24 horas, tá? Aqui no Instagram, mas eu tenho um aplicativo que vai gravar e depois eu posto lá no YouTube para você tá compartilhando, tá? Agora, qual é a dica que você daria para essa nova pessoa que está entrando no mercado, trabalho que é bem milênio mesmo, ou até a geração, daqui a pouco nós temos a geração QZ, né? Eles estão falando, né? Qual é a dica que você daria, assim, se você fosse pegar uma pessoa nova que está entrando com aquele gás, que dica que você daria? Assim, uma das coisas que eu vejo que é mais perigoso hoje em dia para essa nova geração é a super especialização. Então, as ferramentas mudam de uma forma muito rápida. E assim, falando dessa nossa área de comunicação, às vezes o profissional ele é super especializado naquela ferramenta, naquele método de trabalho. E isso é muito perigoso, porque cada vez mais as mudanças serão mais rápidas. Então, assim, entender o trabalho do outro, trocar informação com o outro, entender qual a importância, como o teu trabalho impacta no trabalho de outro profissional, é muito importante. Então, eu acho assim, ser especialista na tua área é importante, mas quebrar, como esses tempos a gente fez um evento e a professora Cristiane Og sempre falava, borrar essas fronteiras entre o trabalho, por exemplo, de um designer, de um redator, de um designer de atendimento, é necessário. Então, assim, é preciso entender o trabalho do outro, a dor do outro, e principalmente estar em constante aprendizado. Então, assim, foi-se o tempo em que a gente aprendia algo e ia trabalhar com aquilo a vida inteira. A gente tem que estar o tempo todo aprendendo. E essa fonte de aprendizado nem sempre está na faculdade,
ou está num curso, muitas vezes ela está no amigo do lado, no colega do lado que está trabalhando. Assim, uma agência que tem 15 tipos de profissionais diferentes, 15 competências diferentes, tem um mundo de aprendizado dentro. Então, assim, interagir com todos, entender, pensar que você pode migrar de área, que você pode aprender algo que parece que nem tem a ver com a tua área, mas que vai acabar impactando, né? Dizem que a criatividade se dá quando você abre a tua mente para novas ideias, para ver uma música, de repente, um tipo de música que você não ouve, para ver um tipo de filme que talvez você não visse, e é exatamente isso. E no âmbito profissional, eu acredito que é por aí, essa seria a dica que eu... Legal, Guto. E como é que se as pessoas que estão assistindo aí quisessem entrar em contato contigo, né? Como é que eles poderiam entrar em contato contigo, Guto? Me diz lá. Então, eu tô em todas as mídias sociais e é só procurar por Guto Craft. Então, Guto Craft é igual a fábrica de chocolates. Legal. Beleza, pessoal. Olha, obrigado, Guto, pela presença aqui nessa live. Aqui é muito bacana, né? Trocar ideias com pessoas experientes aí, principalmente nesse tema, né? A gente busca trazer pessoas que tenham não só conhecimento, mas a vivência prática, né? Isso que é importante, né? Não adianta só falar, né? Tem que ver na prática das coisas. Essa que é a ideia dessa live. Obrigado, Guto. Tá? Eu quero vamos ver se a gente hoje esquenta um pouquinho, né? A cidade tá fria, né? E até a próxima. Eu queria te agradecer também pelo workshop que a gente fez de liderança lá, aprendi bastante coisa. E para agosto eu já indiquei que meus 2 sócios eles vão participar também. Opa! Então tá bom, vou pedir para eles já mandarem aí o contato, vai ser em agosto, tá? A próxima vai ser em agosto. Tá bom? Valeu! E temos novidades, hein? Possivelmente vai ter umas novidades interessantes aí. A gente também tá inovando esse negócio. Tá bom? Precisando, é só chamar. Obrigado, pessoal. Ok, um abraço. Tá, tchau.